Olá, pessoal! Mais uma aula aqui de monitoria do nosso módulo de metabolismo, distúrbios nutricionais e hábitos de vida. Agora a gente vai falar um pouquinho de respiração celular, que nada mais é do que a forma como as células produzem energia, que é o nosso ATP, a moeda energética do nosso corpo, tá? Bom, então, após a digestão e absorção dos carboidratos, que é aquilo que a gente viu na aula passada, então a gente comeu um alimento, se ele tiver carboidrato, né, ele tem, aliás, ele é digerido até ser transformado na sua versão final, que é a glicose. É essa glicose aqui que vai ser absorvida pelos enterócitos e cair na corrente sanguínea para ser usada pelas células. Então, para onde que essa glicose vai? Depende do que a célula está precisando. Se a célula estiver precisando de energia, vai acontecer o catabolismo dos carboidratos, que é a quebra da glicose. Então, aqui um exemplo é a glicose. Ela vai ser quebrada para virar ATP, tá bom? As células vão fazer isso, vão captar essa glicose e vão transformar ela em energia, tá bom? Então, se as células estiverem precisando de energia, a glicose vai ser usada para produzir ATP. Então, como isso? A glicose ela vai entrar na célula e ela vai fazer o que a gente chama de respiração celular. Essa respiração celular, ela ocorre em 3 processos, 3 etapas. Essa é a forma que a gente divide. A gente divide em 3 etapas de forma didática, tá? Porque elas são etapas sequenciais. Primeiro acontece uma coisa, depois outra. Mas a gente pode pensar também que no nosso corpo não tem nenhuma... Não é tudo bonitinho assim, igual a gente explica didaticamente, tá? Então, isso tá acontecendo no nosso corpo o tempo todo. O tempo todo o nosso corpo tá usando energia. Para eu falar aqui com vocês, eu tô movimentando músculos que estão gastando energia. Eu tô usando, eu tô me movimentando, então... eu tô falando, eu tô respirando, meu corpo tá aqui funcionando, tá tudo funcionando. Então, o tempo todo a gente tá produzindo energia, tá? Não é só quando come carboidrato, não. Aqui eu tô dando exemplo de como acontece lá do início, tá? De onde que tá vindo essa glicose. Então, quais são essas 3 etapas? É a glicólise, ciclo de Krebs, que também pode ser chamado ciclo do ácido cítrico, e cadeia transportadora de elétrons. O que é importante a gente saber pensando em prova? O ciclo de Krebs, a glicólise, que é a primeira etapa, ela ocorre no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. E a cadeia transportadora de elétrons também ocorre na mitocôndria, tá? Só que aqui ela acontece nas cristas mitocondriais. Nem tá escrito aqui, mas eu vou escrever. Aqui acontece nas cristas. Gente, o que tá acontecendo com minha caneta? Aqui nas mitocondriais. Além disso, outra coisa que é importante a gente saber é que ele produz ATP, só que não produz vários ATPs de uma vez. Cada etapa produz uma quantidade específica de ATP. Então, por exemplo, na glicólise, a gente tem a formação de 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH2 e 2 ATPs. No ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, esses ácidos pirúvicos aqui, ó, eles são usados para formarem 6 moléculas de CO2, 8 moléculas de NADH2, 2 moléculas de FADH2 e mais 2 ATPs. Já a cadeia transportadora de elétrons, a última etapa, que acontece lá nas cristas mitocondriais, ela é a de maior potencial energético, porque cada molécula de NADH2, então ele vai pegar esse NAD aqui formado no ciclo de Krebs e esse daqui formado na glicólise, e ele vai ser transformado até cada um deles produzir 3 moléculas de ATP. Assim, eles fazem também com as moléculas de FAD, de FADH2, tá? Então, essas 2 moléculas de FADH2 que
foram produzidas no ciclo de Krebs, elas vão ser usadas aqui na cadeia transportadora de elétrons e vão produzir cada uma delas 2 moléculas de ATP. Então, só na cadeia transportadora de elétrons, que é a última etapa, a gente produz 34 ATPs. Se for somar tudo, no total, apenas uma molécula de glicose, uma só, é igual a mais ou menos, tá? Não é uma conta exata, não. Mais ou menos 38 ATPs. Então, isso daqui, como eu falei para vocês, é o que acontece se as células estiverem necessitando imediatamente de energia. Porém, vamos supor que a gente já consumiu a energia necessária, as células usaram o que precisava usar de energia e sobrou. Ou seja, eu comi mais carboidrato do que eu precisava. Nesse caso, a glicose vai ser armazenada em forma de glicogênio. Então, se sobrar, guarda, né? Tudo que tá sobrando, nosso corpo é inteligente, ele não joga nada fora, ele guarda. Então, ele guarda formando glicogênio. Onde que ele guarda? Ele pode guardar no músculo, no tecido adiposo, mas o principal local de armazenamento é no fígado. Fígado eu vou deixar em destaque para vocês saberem que é o principal lugar. Então, ele é guardado. Só que aí, pode acontecer na hora de guardar no fígado, o fígado já tá cheio. Não cabe mais nada. Então, se os depósitos de glicogênio estiverem cheios, os hepatócitos, o que são hepatócitos? Células hepáticas, ou seja, as células do fígado. O que elas vão fazer? Elas vão pegar essa glicose guardada, que é o glicogênio, e vai transformar em triglicerídeos. Então, vai pegar aqui, ó, glicose, vai quebrar, transformando em pequenas moléculas de triglicerídeos. Esses triglicerídeos aqui, eles vão ser armazenados no tecido adiposo. Quando chega no tecido adiposo, o estoque é infinito. Então, não existe essa frescura do fígado de vou guardar só até certo ponto não, tá? O tecido adiposo, ele é ilimitado. A pessoa começa a ficar gordinha, tá comendo carboidrato demais, o carboidrato já foi consumido, aí foi guardado no fígado, o fígado guardou demais, isso está acontecendo a longo prazo, não tem mais onde guardar, começa a guardar na gordura. Aí a pessoa começa a engordar. Só que aqui é infinito, a pessoa pode ter a obesidade mórbida até morrer. Isso daqui não tem limite, não. Agora, vamos supor que essa pessoa que começou a engordar percebeu que estava engordando e começou a fazer dieta. E aí, quando essa pessoa começou a fazer dieta, as células começam a ser perdidas. Então, ela começou a diminuir o consumo de glicose. Então, eu não tô tendo mais armazenamento. Acabou isso de ficar guardando. Agora, eu vou usar o que eu já tenho, o que tá guardado já. Não tem por que eu ficar trazendo mais para cá. Então, agora eu vou consumir onde já tá guardado. Ou seja, eu vou começar a consumir lá do fígado. Vou começar a quebrar do fígado. Porque lembra que o fígado tava cheio? O estoque do fígado tava cheio. Então, eu preciso primeiro esvaziar o fígado. Então, eu vou começar a quebrar a glicose que estava guardada em forma de glicogênio. Então, eu vou começar a quebrar o glicogênio para poder levar para as células fazerem a respiração celular, fazer todo esse processo aqui. Vamos supor que a pessoa continua, ela sente que não está emagrecendo, não está resolvendo, acabou o estoque do fígado e ela ainda não está consumindo glicose. O que ela vai fazer? Agora sim, ela vai pegar do tecido adiposo, tá? Então, o tecido adiposo, as células são assim. Então, vai começar a quebrar o tecido adiposo. Então, a pessoa começa a emagrecer. Começa a perder tecido adiposo, porque tá quebrando a glicose para formar ATP. E aí, o glicogênio, quando ele é quebrado, ele é transformado
glicerídeo, que vai ser convertido em glicose. Pronto. Isso daqui que eu expliquei, peraí que eu vou mostrar. Isso que eu expliquei aqui embaixo, ó, não é o foco dessa aula, tá? O foco da aula de respiração celular é vocês saberem essas 3 etapas aqui. Que a glicólise é a primeira, que o ciclo de Krebs é a segunda, que a cadeia transportadora de elétrons é a terceira. Tudo isso que eu botei aqui é o resuminho e é o que precisa saber para a prova. Agora, eu vou mostrar nos próximos slides como acontece detalhadamente cada uma dessas 3 etapas, porém, não se assustem, calma. O que precisa saber é só o que está aqui. O que eu vou mostrar nos próximos slides é para vocês saberem que tem esse processo bioquímico e para vocês levarem para tutoria, tá? Leva para o PBL, leva para o TBL, que com certeza, se você saber explicar esses 3 processos de forma bioquímica, você vai ter um bom rendimento, uma boa nota pelo seu tutor. O tutor vai gostar. Porém, pensando em prova, agora eu estou falando só de prova. Prova de LMF e módulo. O importante é saber isso daqui, só o que eu botei aqui, tá bom? Então, vamos lá, não se assustem. Vou começar de leve. Vou explicar para vocês como que é a organização de uma célula. Isso aqui vocês já sabem, é só uma revisão. A gente sabe que a célula, isso tudo aqui, ela tem o núcleo, ela tem o envoltório nuclear, ela tem vesículas, ela tem proteínas estruturais, que é o que dá a estrutura ali da célula, né? Ela tem o retículo endoplasmático rugoso, tem o complexo de Golgi e tem o mais importante aqui para a nossa aula, as mitocôndrias, que são as estrelas desse processo, tá? Mas, como vocês viram aqui no slide anterior, acontece na mitocôndria, essa daqui também acontece na mitocôndria, mas a glicólise, não pode esquecer que ela ocorre no citoplasma da célula, tá? Então, a gente tem que saber que o citoplasma é toda essa parte aqui, ó, onde não tem nenhuma estrutura, é citoplasma. Entrou na célula, entrou no citoplasma. Essa parte azul da célula, tá bom? Então, lembrar que nessa parte azul acontece a glicólise. E dentro das mitocôndrias acontece a etapa 2 e 3. Segunda e terceira etapa. Ciclo de Krebs e cadeia transportadora. Aqui, a constituição da célula, isso daqui, nada disso vocês precisam saber, tá? Isso daqui não precisa decorar, não precisa focar, detalhar, aprofundar, nada disso. Eu coloquei só para vocês saberem a importância dos macronutrientes. As proteínas, os lipídios e os carboidratos. Porque eles que formam e a água, obviamente, né? A água, íons e eletrólitos. Esses daqui são os macronutrientes, tá? É isso aqui que vocês já aprenderam em outro módulo sobre a digestão dos macronutrientes. Eles são importantes porque eles constituem a célula humana, que é a unidade funcional do nosso corpo. Porém, tem que lembrar também que água e eletrólitos é muito importante e sem eles não há nenhuma reação química, tá bom? Então, isso daqui não precisa focar, não é importante para o módulo, é importante para a vida, sim, para ter conhecimento, mas não é importante para o módulo. O importante agora é vocês saberem um pouquinho mais da mitocôndria, que ela tem a função de produzir e liberar energia na célula. Então, ela é responsável por abastecer as reações químicas da célula. Porque sem energia, ou seja, sem ATP... Gente do céu, minha caneta tá péssima. Sem ATP, não existe reação química, tá? É necessário ter energia para eu conseguir ter reações químicas, para ter função. Sem energia, não tem função. Sem bateria, o celular não funciona. A mesma coisa.
Então, como que acontece o fornecimento, o abastecimento dessa energia? É uma reação química entre o oxigênio, a glicose, que é a menor unidade funcional dos carboidratos, né? Que tem como fórmula C6H12O6. Então, o oxigênio entra em contato com a glicose, mas pode entrar em contato também com ácidos graxos e aminoácidos, mas principalmente glicose. E eles se unem para produzir energia. Então, isso daqui, eu não gosto de ficar lendo slide, tá? Isso daqui vocês leem depois. É um resuminho que eu deixei para vocês depois fazerem o resumo de vocês e lerem com calma. Mas eu vou explicar isso de forma prática. Eu já vou mostrar, tá? Então, lembrar também que a respiração celular é um processo bioquímico, ou seja, tem biologia, porque está acontecendo na célula, e tem química, porque são transformações e reações químicas que oxidam os compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos aqui, a gente está falando de O2 e glicose, para produzir energia. E lembrar também que é uma respiração aeróbica, ou seja, acontece na presença de ar. O que é o ar? Oxigênio, tá? Então, precisa de ar, aeróbica de ar, oxigênio, para acontecer. Aqui é outro resuminho, né? Que acontece em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Eu espero que nesse momento vocês lembrem onde que acontece cada etapa, porque isso sempre cai em prova. Não esqueça, glicólise acontece no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, acontece na matriz da mitocôndria. Cadeia transportadora de elétrons ocorre nas cristas mitocondriais. Isso daqui é só a equação química, para quem gosta de química, eu particularmente não gosto, entender melhor como que é a fórmula química da respiração celular, tá? É uma molécula de glicose que entra em contato com uma molécula de oxigênio e produz e libera, né, gás carbônico, água e ATP. Então, vamos lá. Primeira etapa. Então, aqui, eu vou falar para vocês das 3 etapas: a glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia transportadora, e a aula acaba, tá? É bem rapidinho. Então, mais uma vez, vou repetir. Isso daqui esses detalhes que eu falei que vocês não podem assustar, esses nomes feios aqui, eles não são cobrados em prova. Basicamente, assim, cada etapa química não é cobrada em prova, tá? O que é cobrado em prova é aquele resuminho que eu botei para vocês no início. Então, glicólise ocorre no citoplasma da célula. Então, tá acontecendo aqui, nessa parte azulzinha da célula. Então, uma molécula de glicose, como tem a molécula, ela é C6H12O6, eu representei por esse desenho aqui, de 6 carbonos, para vocês entenderem como que é a quebra química das coisas, tá? Então, lembrem que uma molécula de glicose entra no citoplasma, tá? Então, isso acontece quando a gente está precisando de energia. Entra na célula. Quando entra em contato com o oxigênio, porque dentro da célula tem oxigênio. E isso enfraquece a ligação. Deixa essa ligação química instável, ou seja, fraca. Quando ela fica instável, ela tem atração pelo fósforo, pelo fosfato. Então, ela quebra bem no meio. Aí fica uma molécula de 3 carbonos, outra molécula de 3 carbonos. Então, uma molécula de glicose quebrou em 2, tá? Aí, cada uma delas ficou com um íon aqui faltando, né? Tá faltando a ligação, ficou com a ligação em falta. Então, uma molécula de fósforo vai se conectar a ela. Então, se conectou. Quando se conecta, vira isso daqui, certo? O nome dessa molécula aqui é gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato é quando conectou esse fósforo aqui, conectou em um carbono, nesse carbono aqui. Esse daqui tá faltando.
Esse daqui também está em falta, também está faltando uma ligação nele. E aí, por isso, ele vai e se liga, tá? Então, quando ele se liga, ligou mais um, ligou aqui, vira outra molécula, vira 1,3 bifosfoglicerato, 1,3 meu Deus, 1,3 bifosfoglicerato, tá bom? Ou seja, porque tem 2 fósforos, fosfoglicerato, porque tem 3 carbonos, que é um pedaço ali do glicerol, né? Da glicose. Então, por isso que tem esse nome. O que acontece? Essa ligação ficou fraca de novo. Porque agora, ó, eu liguei os 2 carbonos, ficou muita coisa numa molécula só. Então, tem muita coisa ali, enfraqueceu de novo. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. A ligação ficou instável. Então, esses fósforos aqui, ó, vão ser excluídos. Tipo assim, você veio, mas ocupou espaço demais, minha ligação química não tá aguentando tantos braços para conectar tantas moléculas, você tá sobrando, vai embora. E aí, o fósforo se desprende, ele sai. Quando ele sai, ele se liga a uma molécula de ADP. O que significa ADP? Adenosina di significa 2, P de fósforo. Adenosina de fosfato significa que tem 2 fósforos, tá? Se tem 2 aqui e tem 1 aqui, vira 3. ATP. Então, aqui, ó, formou um ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato. Tri significa 3. É muito intuitivo. Lembrando que de onde que veio esse fósforo? Também veio de uma molécula de ATP. Então, tinha 3 fosfato. Ele foi quebrado. Virou 1 fosfato mais 2 fosfato, que é o ADP. Lembra? D significa di. T de tri. Pronto, então basicamente é isso. Uma molécula de glicose quebrou, aí juntou aqui uma molécula de fosfato, virou gliceraldeído 3-fosfato. Juntou mais um fosfato, aí virou 1,3 bifosfoglicerato. A ligação enfraqueceu, quebrou. Então saiu esse fósforo. Quando sai esse fósforo, ficou só o carbono. 3 moléculazinhas de carbono juntos, chama piruvato, tá bom? Então, a gente formou no final aqui, no final não, nessa etapa aqui, a gente concluiu com moléculas de piruvato, tá bom? Esse piruvato vai vir pra cá. E o que vai acontecer? Esse piruvato, ele vai liberar, vai sair dele H2, vai sair moléculas de hidrogênio. Mas como que vai sair? Esse piruvato vai se ligar a complexos enzimáticos que vão perder esse H2. Quando sai esse H2, a gente chama de NADH2, tá? Que é a perda desses hidrogênios do piruvato. E aí, acaba saindo junto o carbono. Então, o que era 3, perdeu 1, virou 2. Então, virou um acetato, tá bom? Então, o piruvato se transforma em acetato. Esse acetato tem forte atração por uma coenzima. Essa coenzima se chama A. Então, o nome dela é coenzima A, que a gente pode botar nessa sigla aqui, CoA. Então, o acetato, que é essas 2 moléculas, vai se ligar ao CoA. E esse CoA, essa coenzima, ela veio derivada da vitamina B5, tá? Então, também vem da dieta. Essa molécula aqui é chamada de acetil-CoA. Então, é muito simples. Resumindo para vocês, essa etapa, a primeira etapa da glicólise, que está acontecendo no citoplasma, uma molécula de glicose formou um piruvato.
O piruvato vai ser transformado em acetato, que vai se ligar à coenzima A e vai formar o que a gente chama de acetil de acetato, CoA de coenzima A. Então, forma uma molécula de acetil-CoA e libera. Então, nessa etapa aqui, a gente liberou uma molécula de CO2. Na verdade, no total, a gente liberou 2 moléculas de CO2, tá? Deixa eu corrigir isso daqui. Por quê? Vocês viram que aqui, ó, a gente não formou um piruvato só, não. Foram formados 2 piruvatos, tá? Então, se um piruvato foi igual a um CO2 no final aqui, na verdade são 2, a gente formou 2 CO2, tá? Então, essa etapa a gente teve como resultado 2 moléculas de acetil-CoA e 2 moléculas de CO2. Essas moléculas que foram formadas na glicólise, o acetil-CoA, o CO2, o NAD, isso aqui que saiu também, ó, os ATPs, tudo vão vir para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, onde que ele acontece na matriz da mitocôndria. Então, lembra que tudo isso que a gente mostrou até agora estava acontecendo, ó, aqui. Agora, daqui, ele vai entrar na mitocôndria. Vai entrar aqui, tá? Chegando na mestre, na nossa estrela, ele vai entrar aqui, ó. Essa é a matriz da mitocôndria. Então, ó, entrou e veio pra cá. O que vai acontecer? O acetil-CoA que foi formado, ele vai perder a coenzima A. Quando perder a coenzima A, ele vai se ligar a outras moléculas de carbono. Lembra que a gente tinha moléculas aqui de carbono soltas? Então, vai se ligar formando o citrato. O citrato tem uma molécula muito parecida com a da glicose, ó. Também tem 6 carbonos. Mas não é a mesma estrutura química, tá? É parecido só porque ele é C6, tem 6 carbonos. E aí, vai entrar água, vai entrar uma moléculazinha de água também. E aí, essa interação química vai formar o isocitrato. Esse isocitrato vai receber uma molécula de NAD e, quando receber, vai desestabilizar a reação química, a ligação química, ao ponto de liberar uma molécula de CO2 e uma molécula de NADH2. Isso vai formar uma molécula de alfa-cetoglutarato, que é essa estrutura química aqui. Isso vai fazer com que saia mais uma molécula de CO2 e saia mais uma molécula de NADH2. Aí, aquela coenzima A que tinha saído, ela volta. Ela entra e forma o succinil-CoA. Esse succinil-CoA vai ter uma série de reações que vai perder de novo a coenzima A, vai sair. E aqui vai acontecer que vai começar a se ligar de novo as moléculas de fosfato. Então, vai entrar a molécula de fosfato, vai se ligar ao GDP, que vai formar um GTP. E aí, vai se ligar uma molécula de ADP. Isso daqui que é importante vocês saberem, que o ADP, ele tem 2 fósforos, lembra? Então, ele vem e se liga aqui nessa molécula. Aí, quando ele se liga, perde a coenzima A e isso faz com que forme ATPs. Essa molécula de ADP vai se ligar a mais fósforos. Então, lembra aquela equaçãozinha? 2 mais 1 é igual a 3. Esse 3 é o ATP. 3 fosfatos. Ok. Então, o succinil-CoA vai virar só succinil, então vai ser o succinato, que é o que a gente chama de succinato. O succinato vai receber uma molécula de FAD e vai liberar uma molécula de FADH2 e vai formar o fumarato, que é essa estrutura de 4 carbonos. Vai entrar nessa brincadeira uma molécula de água, vai formar o malato, vai entrar de novo mais um NAD e vai sair um NADH2, formando o oxaloacetato, vai entrar de novo uma água e essa água vai fazer desestabilizar a ligação, formando o acetil. O acetil vai se ligar
De novo, ó. Ai, meu Deus. Essa coenzima A vai voltar e vai se ligar. Tá vendo como que é um ciclo? Peraí. Isso daqui é um ciclo. Ou seja, meio que não tem muito bem um lugar onde começa, um lugar onde termina. Um leva ao outro, tá? É um ciclo.